Olá, tudo bom? Gente, eu cheguei o celular pertinho porque esse celular é aquele celular que deu problema de som uma vez, então eu cheguei ele mais pertinho e vou falar mais alto. No dia 23, que deve ser o dia que vocês vão ouvir, vão assistir essa gravação, Netuno vai estar em conjunção com Mercúrio. 4h24 da tarde, eu vou programar para ir ao ar 9 da manhã do dia 23, quarta-feira, dia de Mercúrio. E as pessoas têm mesmo, né? Eu consultei 4 livros diferentes, quatro livros diferentes, e nos 4 livros, Netuno não aparece como uma energia positiva. Eu acho que a gente fala pouco de Netuno, fala pouco de Plutão, talvez. Eu também acho as questões de Plutão muito repetitivas. E como Plutão toca na questão do sexo, da morte, fica parecendo, às vezes, o que estão descrevendo o seriado do Netflix, entendeu? Assim, muita gente tem Plutão em aspecto com Sol, em aspecto com planetas. Minha clientela tem muito aspecto de Plutão Lua, porque tem a demanda de manter uma relação boa com a família, mas de estar conseguindo e viver a sua história de vida, ocupar o seu espaço. E o que eu encontro nos livros não é nem didático, porque você fica com a impressão de que nunca vai ter uma tradução positiva. Com Netuno fica naquela coisa que tudo bem, é intuitivo, abre para conexão com as artes, mas é uma energia da medicina, é uma energia da cura, é uma energia que leva você para usar a intuição, para captar conhecimento de uma outra maneira. Inclusive tem um filme que eu já passei para vocês há muito tempo atrás, no início do canal, que se chama, você encontra fácil, ele estava no Netflix, não está mais, O Homem que Viu o Infinito. E é uma beleza de filme, porque você tem 2 matemáticos que funcionam de 2 maneiras completamente diferentes. Um que é lógico, racional e chega no resultado das equações por essa racionalidade. E o outro que é absolutamente intuitivo, autodidata, é um banho de cinema. É um filme que poderia ser um filme difícil, porque é um filme baseado nos diálogos e é de uma beleza absurda. O Homem que Viu o Infinito. Você tem, literalmente, Mercúrio de um lado, Urano de um lado e Netuno do outro. Não vou falar muito mais do que isso, porque senão perde a graça. Vai lá e procura o filme, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu encontrei muito a distorção da realidade, a narrativa extensa demais. Pode ser. Eu tenho uma cliente minha, tenho várias, mas tem uma que tem Lua em Peixes e Mercúrio em Peixes. Pode esquecer que a consulta dela vai durar 1h40, 1h50, porque não vai. Você vai ter que nadar de braçada atrás dela, porque liga eu ia dizer liga a vitrola. O que a gente encontra da conjunção de Netuno-Mercúrio, que é lindíssima. Eu acho que muitos músicos, muitos compositores podem ter Netuno em aspecto com Mercúrio, porque Mercúrio é a mente, o poder de organizar o pensamento. E se é tocado por Netuno, não necessariamente você vai se iludir, ou você vai se enganar, ou você vai se esquecer. Essas são as traduções negativas.
Você pode desenvolver a percepção extrasensorial e, na medida em que Mercúrio representa a razão, lógico que Mercúrio em Peixes já está mergulhado no signo regido por Netuno. Esse horário, esse momento de Mercúrio-Netuno, 23/3, dia de Mercúrio, quarta-feira, às 14h42 da tarde, com a Lua em Sagitário, quem quiser meditar aqui, o que tem de melhor aqui? É o momento em que você tem Mercúrio, Júpiter, Netuno juntos, Mercúrio, Júpiter, Netuno juntos e o Sol já a 3 graus de Áries, com o ascendente a 28 graus de Câncer e a Lua em Sagitário, 13 graus de Sagitário. Medita aqui, faz a oração, esse canal que a gente tem, que faz com que de repente você está pensando num amigo, você vai pegar o telefone para ligar para ele, ele liga para você. Isso é Netuno, tem um canal, tem uma via de comunicação, tem uma rua por onde transitam netunianamente as emoções, os desejos, os pensamentos e se conectam. Quem tem uma relação telepática, às vezes com a figura da mãe, do irmão, do pai, do melhor amigo, ou do parceiro afetivo ou da parceira afetiva, sabe disso. Você pensou, o outro tocou o telefone, entendeu? Isso é Netuno, não precisa ser negativo. Lógico que tem uma questão de subjetividade, né? Netuno é um planeta subjetivo, Netuno é um planeta da alma, como a Lua também é. Mas isso não significa que você vai mentir necessariamente. Júpiter conta um conto e aumenta um ponto, Netuno também. E aí a história fica mais engraçada, fica mais divertida, não precisa ser uma coisa negativa. Eu acabei colocando porque eu tive uma pessoa que me disse que quando era criança, as crianças que são criadas sozinhas num mundo de adultos e que não tem com quem brincar, é frequente que elas criem amigos invisíveis. Isso é muito comum. As crianças que criam amigos invisíveis durante a infância, porque brincavam sozinhas, elas podem ser de peixes, elas podem ser de aquário, ou elas podem ter Netuno em aspecto com Mercúrio, ou até em aspecto com a Lua, porque aí elas povoam um mundo invisível, e a palavra invisível de Netuno, para poderem se suprir da presença de seres, porque pai, mãe e avós estão ausentes, mesmo que morem na mesma casa, mas são adultos, né? Então, assim, do mesmo modo que Júpiter, Mercúrio, Netuno, Mercúrio pode ser positivo para o jornalista, pode ser positivo para o advogado sensível. É um Mercúrio, é uma fala, é uma palavra que toca na alma das pessoas. O Júpiter pode trazer uma palavra mais motivadora e o Netuno traz uma palavra mais da compreensão, da paixão, da compaixão, do sentimento do amor universal. Aquele que percebe o que não foi dito, que está nas entrelinhas, deve ter um Netuno forte no mapa em aspecto com Mercúrio. Desperta para a poesia, desperta para a música, desperta para as artes. O problema de Netuno maior, que é imaginativo, que é místico, eu não acho nem que seja a mentira, porque a mentira a gente pega, a gente já fica sabendo que o fulano exagera, que não é bem tudo aquilo que ele contou, isso tanto com Júpiter quanto com Netuno. O que eu acho mais difícil é a idealização, é essa busca do perfeito, que nunca vai ser perfeito, né? Nesse mundo material. O dia que eu li
que nunca existiu e nem vai existir calendário perfeito, eu falei assim, nossa, é a melhor coisa que pode existir, porque nem o passo do universo é perfeito. Então, sempre vão sobrar algumas horas, sempre vai ter que fazer algum ajuste. Agora, a dica é a seguinte, dia 23/3, eu vou ver se eu ponho, inclusive, esse vídeo no dia 22 à noite, porque dia 23/3, 14 horas e 42 minutos, medita, porque Netuno está em conjunção com Mercúrio. Então tem um canal aberto, a Lua em Sagitário, tem um canal aberto, o ascendente no finalzinho de Câncer. Pede prosperidade, pede a realização dos seus desejos positivos, se estiverem de acordo com o desejo do universo, porque é um aspecto belíssimo. Agora, indo para a numerologia, eu faço a numerologia básica e eu fui para a numerologia por uma demanda da minha clientela. Todo mundo gosta de saber qual é a vibração do nome, ver o nome da neném que vai nascer, escolher um nome para a empresa, escolher um nome profissional, porque às vezes Silva de Souza não ajuda muito. E aí eu comecei a fazer pela demanda da minha clientela. Quando eu comecei lá atrás, quando a gente começa no chamado esoterismo, a gente faz tudo, né? Até baralho cigano eu já fiz. Mas depois você escolhe aquilo que está te preenchendo mais, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Na questão da vibração do 9 para o 1, o que aconteceu foi que eu peguei vários clientes meus com Júpiter cruzando de Peixes para Áries, porque o ascendente deles era 1, 2, 3 graus de Áries, então eles vão ter 2 inícios de ciclo novo, porque se o teu ascendente está no início de Áries até 8 graus de Áries, você vai abrir um ciclo em 2022, depois você abre outro novo ciclo durante 2023, porque Júpiter vai estar transitando por ali. Quem tem o ascendente a 28, 29 graus de Peixes, a mesma coisa, porque Júpiter vai cruzar esse grau de Peixes e vai entrar em Áries em maio de 2022, depois ele volta no final de outubro de 2022 e passa de novo pelos últimos graus de Peixes. Eu peguei várias pessoas com Júpiter, ou então com ascendente em Peixes mesmo, cruzando o ascendente e saindo da vibração do número 9 para o número 1. E aí é uma bênção. Abertura de ciclo novo, sempre que um planeta grande passa pelo quadrante, pode ser descendente, que é a casa 7, pode ser casa 4, pode ser casa 10, porque ele está mudando de quadrante. E se você tiver Júpiter saindo de Peixes e indo para Áries na casa 7, ele está inclusive subindo, ele está indo para a parte de cima do mapa astral, que tem uma importância muito grande. Se vocês prestarem atenção, a gente tem Plutão em Capricórnio, a gente tem Júpiter, Netuno, agora Mercúrio ainda em Peixes, Mercúrio vai entrar em Áries, a gente vai ter Mercúrio em Áries, Quirón está em Áries, em Touro a gente tem Urano e o nódo lunar norte, pulei Aquário, né? Em Aquário a gente tem Saturno, Marte e Vênus. A gente tem uma concentração de planetas de Capricórnio, Aquário, em Capricórnio, em Aquário, em Peixes, em Áries. A gente tem Lilith, Mercúrio vai entrar em Áries, depois Júpiter vai entrar em Áries, em Touro. Lógico que a Lua vai percorrer sempre os 12 signos e depois Vênus, Marte, Mercúrio vão percorrer os outros signos. Marte, quando chegar em Gêmeos, vai ficar em Gêmeos, porque a gente vai entrar em 2023 com Marte em Gêmeos, porque ele vai ter um movimento retrógrado, ele vai ficar muito tempo em Gêmeos. Deus queira que alguém faça alguma coisa pela educação. Ele entra em agosto, se não me engano, e fica bastante tempo em Gêmeos. Mas agora a gente tem Plutão em Capricórnio,
Saturno, Mercúrio, Vênus em Aquário, Júpiter, Netuno, Mercúrio ainda estão em Peixes, Mercúrio ainda está em Peixes, e em Áries, Quíron e o Mercúrio vai entrar em Áries dia 27, e o nódulo lunar norte e Urano em Touro. Pega no teu mapa, se você entende um pouquinho de astrologia, faz um riscado de Capricórnio até Touro, que é onde todos os planetas estão concentrados. O que muda ali é a Lua, entendeu? É isso, vê o que aparece no teu mapa. Se o teu ascendente é Capricórnio, então esses planetas estão concentrados do teu ascendente, Capricórnio, Aquário, casa 2, Peixes, casa 3, Áries, casa 4 até a casa 5, que tem uma questão de identidade, ou se não, se Capricórnio é a tua casa 7, e aí você vai ter os planetas concentrados, casa 7, Capricórnio, 8, Aquário, 9, Peixes, 10, Áries, 11, Touro, e aí é mais uma questão da abertura para o outro, ver aonde que tá, porque é um cinturão que vai mudar por Vênus, por Marte, mas Marte Marte não empaca nunca, mas vai ficar em Gêmeos durante um bom tempo. A gente vai ter Júpiter em Áries, voltando depois para Peixes, e é isso, porque Saturno só vai entrar em Peixes em março de 2023, o nódulo lunar norte continua em Touro, Urano continua em Touro. Dá uma olhada no teu mapa e vê aonde que está essa concentração de planetas. Agora, o que eu queria dizer para vocês, as pessoas às vezes perguntam pelo inferno astral. O inferno astral é da astrologia e tem a ver com a finalização do ciclo que você abriu no aniversário do ano passado. Então, por exemplo, alguém que esteja fazendo aniversário dia 1º/4, junto com a lua nova em Áries. Essa pessoa está vivendo o inferno astral dela, porque o fundamento do inferno astral é que todos os 30 dias que antecedem a virada do teu aniversário são, e realmente são, finalização do ciclo que você abriu em 1º/4 do ano passado. Dentro desse exemplo que eu estou dando, que me veio à cabeça, porque no dia 1º/4 a gente abre o mês de abril com uma lua nova em Áries. Bom, partindo do pressuposto que nesses 30 últimos dias que fecham o ciclo, que a tal pessoa que nasceu em 1º/4, o ariano ou a ariana que nasceram em 1º/4, estão fechando o ciclo que abriram lá atrás, então esses 30 dias vão ser tumultuados. A pergunta é, por quê? Em primeiro lugar, se o ciclo foi bom, vai ser tumultuado porque existiria uma urgência de você resolver tudo que você tem que resolver pertinente ao último ciclo. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem coisas que eu peço para os meus clientes, às vezes, esperarem, porque pelo trânsito de Saturno, pelo trânsito de Urano, pelo trânsito de Júpiter, uma das grandes bobagens que existe é achar que você só pode fazer um mapa astral perto do teu aniversário. Você pode entrar em crise quando você tiver que entrar em crise. Pode ser 4 meses antes, 4 meses depois, 6 meses depois, 6 meses antes. Então, e aí dependendo, porque o que vai acontecer? O Sol está transitando no teu inferno astral pelo signo anterior ao teu signo solar. Se essa casa que antecede, né, a casa que antecede a casa do teu Sol for uma boa casa para você, dentro do teu mapa astral, você não vai ter problema nenhum. Você não vai ter, literalmente, você não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, o Sol vai estar iluminando uma casa boa do teu mapa, que é uma casa que antecede o teu Sol. Se for uma casa onde você tem um Mercúrio positivo, onde você tem uma Lua positiva, gente, vai ser ruim. Por quê? Não vai.
E aí ainda tem algumas coisas da astrologia que eu vou dar para vocês depois quando eu assinar o StreamYard e o Zoom, que eu quero assinar os dois. Aí eu vou ver se eu consigo botar a foto do mapa astral. Vamos supor que você tem o Sol na casa 7. Deixa eu dar um exemplo. A casa 7 está sob a regência de Aquário. Deixa eu ver se é isso. Não, não é isso, porque eu quero dar um outro exemplo. Peraí, não pode ser isso. Peraí que eu vou trocar aqui já já. Deixa eu fazer um garrancho aqui. A casa 7 está sob a regência do quê? Tá sob a casa 7, a cúspide da casa 7 tem a regência de Libra. A casa 7 tem a regência de Libra. E o Sol tem Escorpião na casa 7, mas a cúspide da casa 7 está em Libra. E o Sol em Escorpião dentro da casa 7. E você teve casamentos maravilhosos. E Vênus, que rege a casa 7, está na casa 6, em conjunção com Júpiter. Fiz um desenho aqui, vou ter a coragem, eu sou muito corajosa, de mostrar o garrancho para vocês. Mas é isso aqui que eu quero mostrar de qualquer maneira. Deixa eu ver se eu ponho um rosinha aqui para ficar mais forte, que eu não sei se vocês vão conseguir entender isso aqui. Olha só, vamos supor, olha que coisa horrorosa. É isso aqui. O Sol está aqui na casa 7, a casa 6 está aqui. E essa pessoa, que não é o exemplo que eu dei de 1º de abril, porque aqui eu queria a cúspide na casa 7, em Libra, para que o regente da casa 7 estivesse na casa 6, pode ser Vênus e Júpiter em Virgem, tudo bem, mas é Vênus com Júpiter, né? Em Virgem, tudo bem. Um trabalho maravilhoso. O Sol vai transitar no inferno astral dessa pessoa, não agora, que o Sol está em Áries. No inferno astral dessa pessoa, o Sol vai transitar por Júpiter e Vênus na casa 6 dela. Qual o problema? Talvez ela seja promovida, dependendo do resto do mapa. Se ela começou um ciclo em que ela se deu muito profissionalmente, o Sol talvez traga uma promoção. Qual o problema? Nenhum. Já deu 22 minutos, eu acho que eu vou deixar Mas é tão pouquinho que eu vou ler da numerologia, acho que eu vou fazer logo. Aqui eu estava falando do inferno astral. Por que eu não posso gravar, porque isso aqui tem a ver com o que eu vou falar da numerologia. Na verdade, o que eu sinto muito, não é sinto muito que eu tô pesarosa, não é isso. O que eu percebo muito numa virada de ciclo, lógico, Urano transitando pelo ascendente, Plutão transitando pelo ascendente, Urano oposição Lua, aí Urano passando pela cúspide da casa 4, tem trânsitos poderosíssimos, progressões poderosíssimas, uma progressão de Lua com Urano de nascimento, uma progressão de Lua com Saturno de nascimento, que não é tanto movimento assim, uma progressão de Lua em conjunção com Plutão de nascimento, uma progressão de Lua cruzando os quadrantes, cruzando o ascendente, aí são outros 500 que são grandes mudanças. Mas a mudança do 9 para o número 1 da numerologia, eu sinto, uau, bastante, e por isso é que eu queria passar para vocês, e eu descobri alguns livros bem ricos em termos de numerologia. Olha que interessante, tem um que diz assim, o 9, que é o último algarismo, né, que fecha o ciclo dos numerólogos. O 9 é o novo. E aí ele mostra que em vários idiomas, não em inglês, né? Tô enxergando nada. Não em inglês, mas em alemão, latim, italiano, francês, espanhol, português, a pronúncia do 9 e a escrita do 9
é muito parecida ou idêntica à escrita do novo. Então, o 9, ele é o limiar para um novo patamar, ele é como se fosse a tensão do arco que você vai atirar a flecha, e o próprio gráfico dele é um símbolo do caminho de fora para dentro. Então, porque né, o oposto do 6. O 6 eu adoro o número 6. Ele é gordinho, barrigudinho e me parece assim uma mulher grávida. Aquelas deusas que você vê, eu amo o número 6. Ele é rechonchudinho e grávido. E é um número de prosperidade, 2 vezes o 3. O Tesla dizia, Nikola Tesla, que o universo se fundamenta no 3, no 6 e no 9. E o 9 é um 6 às avessas. Então, ele também é barrigudinho, ele parece cabeçudinho, né? Ele parece cabeçudinho com uma perninha para dentro. Tanto 6 quanto 9 tem uma proposta de interiorização, porque você não pode mudar sem ter todo um mergulho em você. O meu último ano 9, eu tive a sensação que a única coisa que eu estava fazendo era virando a página. Eu nunca virei tanta página. E até porque quando você fica velho, quando você ganha idade, né? Ficar velho é uma expressão ruim. Quando você se torna idoso, quanto mais anos de vida você tem, não tem preconceito contra a idade, não. Pelo contrário. Aprendi muito na Europa, valorizar quem tem idade, valorizar o que tem tempo. A Europa me ensinou muito. Quando você tem um trilho maior de vida, aí dá para virar trocentas páginas, né? Porque tem página que você não virou lá atrás, deixou, jogou para escanteio, aí depois de uma certa idade você vira todas as páginas. O último ano 9 que eu tive, a impressão que eu tenho é que eu fiquei virando página. E de novo, em todos os sentidos. Inclusive em relação à própria astrologia, em relação de conhecimento. O 9 é o ciclo dos nodos, são baseados no 9. E eu sei que o povo judaico valoriza o 18, exatamente porque dá o 9, porque é um número de transição. Eu não entendo muito da Cabala, mas eu tenho amigos de origem judaica e eles me confirmam isso. Quando eles querem marcar uma data ou quando eles querem presentear alguém com uma soma de dinheiro, o 9, o 18 são sempre importantes. São números de movimento, de transição. Bom, se você está vivendo o número 9 na numerologia, independente do que está acontecendo, você sabe como é que você faz, né? Você pega a tua data de nascimento, o mês de nascimento, dia e mês. Então, por exemplo, usando aquele exemplo que eu dei de quem nasceu em 1º de abril, quem nasceu no dia 1 do mês 4 e do ano 6, porque 2022 dá o 6. 1 e 4, 5, 5, 6, 11. Tá no ano 11. E aí você pode fazer uma leitura do número mestre, mas vai reduzir para o 2. Deixa eu ver quem é que tá no ano 1. Peraí. No ano 9. Peraí. Quem nasceu no dia 8... Quem nasceu no dia 8 do 4, 8 e 4, 12, dá 3. Quem nasceu em 8 do 4, 8 e 4, 12, aí você soma 1 e 2, 3, mais 6, porque 2022 soma 6, dá o 9. Quem nasceu em 9 do 4, 9, 4, 13, dá 4, né? O 9 mais 4, 9 fora nada. 4 mais 6 vai estar no 1 da numerologia. Quando você está na vibração 9, você tem que rever tudo. E quanto mais idade você tem, mais conteúdo você tem, mais questões você tem para rever. Porque muitas vezes você não resolveu lá atrás, e aí vai ter que resolver agora, entendeu? Porque aí o tempo urge quando a gente tem um pouco mais de idade.
E é mais ou menos o que a gente pode... Eu sei que tem gente que não gosta das comparações que a gente faz com numerologia, com astrologia. Ok, mas a gente faz porque tem uma questão parecida. Tem, né? O hexagrama 1 do I Ching é o criativo, o hexagrama 2 do I Ching é o receptivo. E é legal você ter essa noção do quanto você precisa jogar fora, do quanto você precisa renovar na vibração do número 9, para você poder ser muito verdadeiro na abertura do ciclo 1 da sua vida, entendeu? Para você não entrar no ciclo 1 ainda com pendências. Eu acabei falando, deu 30 minutos, eu acabei falando do inferno astral, porque eu acho que é muito mais potente a vibração do 9 da numerologia para a vibração do número 1, em termos de final de ciclo, do que o inferno astral, como será também muito mais vibrante em termos de abertura de ciclo novo, um trânsito de Saturno que sai da casa 12 e entra, cruza o ascendente, como Júpiter saindo da casa 12, cruzando o ascendente, como Urano saindo da casa 3, cruzando o fundo do céu. Você pode fazer o teu mapa astral quando você quiser, é só querer, ter vontade, ou estar passando por uma crise que de repente não tem nada a ver com o teu inferno astral. Uma crise que está acontecendo 6 meses, 7 meses, 8 meses depois que você fez aniversário, porque Plutão começou a se aproximar do meio do céu, teu chefe foi demitido e você está sem pai nem mãe dentro de uma estrutura profissional, porque foi ele que te convidou, e desde o primeiro minuto todo mundo olhou para você de escanteio porque esse chefe já não estava sendo muito bem visto. Esse tipo de coisa, né? É isso. Então, ou para você deixar de vez de comer alimento processado, fazer toda uma revisão, deixar de lado também. Eu recebo muita gente... As pessoas acham... Outro dia eu fiz um mapa de um médico que ele perguntou para mim... Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele virou para mim e falou assim: eu tenho certeza que as pessoas te consultam porque elas querem encontrar um amor. Não. Essa é uma das questões principais do ser humano e é uma questão saudável do ser humano querer amar e ser amado. Não tem nem motivo para estar debochando disso. Falei para ele dessa maneira. Agora, as pessoas têm outras questões. As pessoas têm questões de saúde no mundo que a gente vive. As pessoas têm questões de família. As pessoas têm questões de trabalho, de dinheiro, e até de espiritualidade. Como a astrologia não é uma religião, não é uma seita, não é uma... Você encontra, inclusive, astrólogos de visões bastante diferentes, você encontra astrólogos ateus. Vem muita gente, né? Porque eu trabalho com astrologia kármica, então vem muita gente. E aí, o ano 1, você tem que pensar nessa coisa mesmo, na hora que você vira para o ano 1 da numerologia... e quem está virando para o ano 1 da numerologia, a soma do ano e do mês vai reduzir para o 4, tem que reduzir para o 4, mesmo que seja, deixa eu dar um exemplo de quem está entrando no ano 1, porque eu já dei, 9 do 4, deixa eu dar outro. Olha, 10 do 3 está entrando no número 1, peraí. 8 de maio está entrando no número 1. 26 de maio está entrando no número 1, porque 2 e 6 dá 8, 8 e 5, 13 dá 4, 2 e 6 dá 8, 26. 31 do 5 está entrando, 3 e 1, 4. Ah, não, 31 do 5 não, peraí, que eu dei uma viajada aqui. Deixa eu dar só um exemplo de junho para... Mas acho que vocês entenderam, a maioria de vocês sabe.
4 do 6, 4 de junho, 4, 6, 10 dá 1. Ah, não, vai dar o 7. Tem que dar o 4, tem que dar o 4. 3 do 10. 3 do 10. 3 e 1, 4. 3 de outubro. 3 e 1, 4. 4 mais 6 vai dar 1. 2 do 11. 2 e 2, 4, porque o 11 somos 2, mais 6 vai dar 1. E aí é muito legal, porque é um ano de início de coisas novas. E o que você pode fazer segundo os numerólogos, você vai estar começando um ano que vai sedimentar 9 anos à frente. E aí é legal se você está no ano 1, com o retorno do nódulo lunar norte, com um planeta cruzando um dos quadrantes, com um planeta transitando sobre o teu Sol, com um planeta transitando sobre a tua Lua, porque aí você vai ajustar a astrologia com a numerologia para dar esse start positivo. E se você tiver muitos planetas concentrados na casa 12, na casa 8, na casa 4, nos teus trânsitos, não tem problema, porque você pode estar começando. Não necessariamente dar o start é ir para o mundo lá fora. Não necessariamente dar o start é bancar o Áries, que precisa estar sempre conquistando alguma coisa nova. Pode ser conquistar você mesmo, saber mais de você mesmo, aumentar um dia da terapia, ler mais, dominar um idioma novo, porque dominar um idioma novo é abrir uma porta de um universo infinito. Então é muito legal juntar numerologia com astrologia. Eu junto na minha consulta, porque é extremamente importante. Os desafios da numerologia eu sempre vejo, porque aí eu faço uma ponte com os nódulos lunares, aquele sujeito que tem o nódulo lunar norte em Câncer. E aí os desafios da numerologia todos dão o número 6, não escapa de família, né? Então é isso. O que eu queria chamar a atenção para vocês, se você está abrindo a vibração do número 9 em 2022, vira a página para depois você poder abrir na virada do teu aniversário a vibração 1 e presta atenção, se você está no número 9, quais são os planetas que estão pedindo para você virar a página. Se você já está na vibração do número 1, veja quais são os planetas que estão te empurrando para frente, seja para conquistas externas ou para você poder mergulhar mais fundo dentro de você. Se você tiver numa outra vibração, vê se você consegue fazer uma conexão com a astrologia ou não. Eu faço com tarô, faço com a numerologia. Eu sei que muita gente não gosta, mas funciona. E se funciona, dá resultado e ajuda, por que a gente não vai fazer, né? Tá bom? Super obrigada.